Vamos lá? Eu queria, antes de ler o texto, dizer que a semana passada, lendo Atos capítulo 2, a partir de versículo 42, né, 47, que a gente viu o estilo de vida, né, a maneira como a igreja do Novo Testamento vivia, a partir ali do Pentecostes, uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, eles tinham um estilo de vida assim, bem particular. E o que nós vimos na semana passada são algumas marcas dessa igreja, né? Nós vimos que essa igreja perseverava no ensino dos apóstolos, nós vimos que essa igreja tinha comunhão, mas não somente comunhão de relacionamento, mas essa comunhão era uma comunhão generosa e eles tinham uma adoração comunitária. Então nós vimos que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, eles oravam, partiam pão de casa em casa, louvavam a Deus. Então, esse é um estilo de vida da igreja ali do Novo Testamento. E agora, em Atos capítulo 3, nós vamos ver essa igreja, então, em ação, cumprindo já a sua missão no mundo. Então, esse é o contexto a partir de Atos capítulo 3, versículo 1, que eu quero ler com vocês. Primeiro eu dei um tema que seria assim, livres da paralisia espiritual. Aí depois pensando, acabei mudando para esse, a igreja não oferece esmolas. Então assim, pode ser esse, ou pode ser livres da paralisia espiritual. Eu acho que no YouTube vai estar esse segundo, mas seja como for, vamos meditar no texto. Atos capítulo 3, versículo 1, a gente já orou, vou ler o texto então nessa versão mais contemporânea, a Nova Almeida atualizada. Diz assim o texto: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: "Ore para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande." E, pegando a mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Amém. Irmãos, esse é o texto. Olhando para esse texto, eu entendo que a gente pode perceber aqui um pano de fundo aqui nesse texto, e a gente pode olhar para esse texto em 2 ângulos diferentes, 2 prismas diferentes, 2 olhares diferentes. Então, num primeiro momento, o primeiro olhar vai para a condição desse aleijado, ou desse coxo. O texto deixa claro para mim e para você que Pedro e João eles estavam indo em direção ao templo para um momento de oração. É isso que os cristãos faziam lá. Liam a Torá, cantavam os salmos, oravam, e esse momento, às 3 horas da tarde, era um momento específico de oração. E é justamente nesse momento que eles se deparam. E o texto diz que é um aleijado de nascença. Ele estava sendo levado, né, ao templo, a essa porta formosa, para pedir esmolas, enquanto os discípulos estavam ali para orar. Eu queria dizer para você que lá na cultura judaica, uma pessoa assim com uma deficiência física, acho que hoje em dia a gente não usa mais essa palavra, não é? Mas
naquele tempo, uma pessoa assim, por exemplo, aleijada, ou um homem coxo, ele era impedido de trabalhar. Ele não podia trabalhar, a sociedade não permitia. Aí o que acontecia? Ele não tinha outra coisa para fazer senão pedir esmolas. Talvez, né, pensando assim naturalmente, quem sabe um bom lugar para pedir esmolas seria na frente de um templo, de uma igreja, seja como for. Um lugar de oração, por exemplo, como estava acontecendo ali. Diante do que a gente tem conversado, irmãos, eu imagino que esse aleijado não fosse um dos crentes convertidos a Jesus naquele sermão de Pedro, quando quase 3.000 pessoas se convertem e se batizam. Não era. Porque se fosse um crente, um discípulo de Jesus, ele não estaria ali na porta do templo pedindo esmolas. Tá certo? Você concorda comigo? A igreja não deixaria. Principalmente nesse contexto da igreja. A comunhão, o compartilhar do pão, da refeição, a igreja não permitiria que aquele homem estivesse ali. Fato é, então, que quando aquele homem, o aleijado, então, ele vê, e o texto diz isso, Pedro e João, ali, talvez no meio de muitas pessoas, aquele aleijado olha para Pedro e João, os dois apóstolos, e o que ele faz ali é pedir uma esmola. Ele não tinha outra coisa. Ele foi colocado ali para pedir esmolas. Era isso que ele fazia todos os dias. O outro olhar que a gente pode ter aqui é na reação dos discípulos. Primeiro olhar a postura, não é, do aleijado, e um segundo momento o olhar na reação dos discípulos. Então, eles estavam indo ali para o templo, a intenção era orar. A intenção deles ali não era parar para simplesmente dar uma esmola a quem quer que fosse, mas eles estavam indo para um momento de oração, mas eles se deparam com esse aleijado. E o texto diz, conforme nós lemos, Pedro fitando juntamente com João. Então, os dois apóstolos olharam, e na NVI diz, Pedro e João olharam bem para ele. Então, aquele aleijado, de alguma maneira, chamou a atenção. Pedro e João olharam bem para aquela pessoa. E aí Pedro diz, olhe para nós. E falando a respeito do aleijado, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Então, irmãos, esse foi um olhar diferente. E é certo. O texto garante para mim e para você que aquele aleijado não foi fazer nenhuma outra coisa naquele lugar senão pedir esmolas. E o versículo 42 vai dizer que aquele homem tinha 40 anos de idade. A gente não sabe quanto tempo ele estava ali pedindo esmolas, mas já estava certamente há um bom tempo. E o texto vai dizer que algumas pessoas, quem sabe os seus amigos, quem sabe os seus familiares, seus vizinhos, o colocavam ali diariamente. Ele não podia trabalhar. Diariamente ele ia para aquele lugar para pedir esmolas. Então, a esmola é aquilo que aquele homem visava. Não tinha outro motivo para ele estar ali. Então, irmãos, o que acontece na sequência, ele não poderia nem imaginar. Imagina uma pessoa que vai para um lugar para fazer algo corriqueiro, e algo surpreendente, eu diria até sobrenatural, acontece. E aquilo que aconteceu na vida desse aleijado mudou a vida dele por completo. Eu quero reler. Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e anda. Olhe para nós.
Que impressionante isso. E aí, irmãos, eu fico imaginando que talvez o olhar desse aleijado tenha mudado depois disso. Olhe para nós. Talvez aquele homem tenha pensado assim: Pedro, João, aqueles que caminhavam com Jesus, aquele Jesus que foi crucificado, aquele que fazia milagres, esses são os discípulos de Jesus. Aquele que foi crucificado como impostor. E Pedro deixa claro: em nome de Jesus, o Nazareno, o Cristo. Aquele homem consegue identificar que aqueles dois homens tinham algo muito diferente, muito especial. Eles eram discípulos de Jesus. E aí, irmãos, os estudiosos afirmam que a Porta Formosa tinha esse nome porque ela era revestida de prata e ouro. Eles não sabem exatamente onde ficava no templo, mas há uma suspeita, uma pesquisa de que um homem tinha doado aquela porta, revestida de prata e ouro. E olha como são as coisas. À frente daquela porta existia um aleijado, pobre, pedindo esmolas. E dois homens que, quando se deparam com ele, dizem: olhe para nós. Não temos prata, talvez olhando para a porta. Não temos ouro, mas muito melhor do que isso. O que excede todo o ouro e toda a prata, isso nós temos. Meu filho, levanta e anda. Sabe, irmãos, um poder emanou da vida daqueles dois apóstolos. Não o poder deles, mas o poder de Jesus, o Nazareno. Aquele homem simples que viveu em Nazaré, chamado Cristo, o ungido de Deus, o Messias esperado pelos judeus. Essa palavra deve ter mudado tudo no coração daquele homem. E aí, irmãos, o que isso tem a ver com a gente e com a humanidade nos dias de hoje? Primeiro, eu preciso dizer para você que Jesus ainda livra as pessoas da paralisia. Até fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Jesus ainda pode livrar as pessoas da paralisia, muito mais importante, da paralisia espiritual. Então, o aleijado do texto, ele podia fazer várias coisas. Ele podia, por exemplo, falar: me levem até a porta do templo. Fulano, já estou atrasado, me leve para a porta do templo. O Rodney vai chegar e eu quero chegar antes do Rodney. Eu acredito até que ele conhecesse todas aquelas pessoas. As leituras, as orações, os cânticos. Aquele homem estava ali todos os dias. Aquele homem podia abraçar, podia estender a mão, mas aquele homem não podia andar, ele estava paralisado. Ele dependia das pessoas. E espiritualmente falando, esse é o efeito do pecado na humanidade. O pecado paralisa as pessoas. Esse é o problema da sociedade nos dias de hoje. As pessoas estão paralisadas. As pessoas estão nesse mundo justamente perdidas, impotentes e paralisadas espiritualmente. Elas precisam conhecer uma palavra de poder, que é a palavra de Jesus. E muitas pessoas não têm essa consciência
de que o pecado paralisa. O pecado impede que a gente se aproxime, se relacione com Deus, tenha conhecimento a respeito dele. Haja vista Gênesis capítulo 3, versículo 9. Adão, onde você está? Ouvi a sua voz. Estamos nus, com medo. A desobediência, o pecado, traz o medo que paralisa. Tem muita gente nesse tempo paralisado, porque a vergonha do pecado e o medo, essas coisas paralisam. E as pessoas nos dias de hoje precisam chegar ao conhecimento de Deus, porque é esse conhecimento de Deus, a partir de Jesus Cristo, que liberta as pessoas. As pessoas estão paralisadas porque não conhecem a Deus. E Jesus afirma em João capítulo 8, versículo 32, conhecerão a verdade e a verdade os libertará, falando a respeito da sua mensagem. Mas no versículo 36 de João capítulo 8, falando a respeito de si mesmo, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Jesus é a resposta para essa sociedade. Jesus é aquele que livra as pessoas que nós conhecemos, nossos amigos, nossos familiares, do pecado, da desobediência, do medo, do pecado que paralisa. E Jesus vem sim, para libertar essas pessoas da paralisia causada pelo pecado. Como aquele homem, à porta do templo, talvez não tenham nem conhecimento disso. Mas essas pessoas, a sociedade, o mundo precisa dessa libertação que só Jesus pode dar. Segunda lição que a gente traz, que a gente pode extrair do texto, é que o mundo só pode oferecer esmolas mesmo. Tudo o que o mundo podia oferecer para o aleijado eram esmolas. Nada mais. Toda moedinha que caía lá na sua panelinha, quem sabe, era só uma esmola. Ele estava ali, quem sabe há anos, recebendo esmolas. O que o mundo oferecia para aquele homem não mudou a vida dele. Nada fazia sentido. Ele estava ali no mesmo lugar, dependendo das mesmas pessoas, estático, paralisado, levado pelas pessoas. E nada mudava. Então, irmãos, essas coisas não vão ao encontro da necessidade das pessoas, essas coisas do mundo. O que as pessoas precisam e o que muda a vida das pessoas é o conhecimento de Deus e a liberdade que há no nome de Jesus. E sabe quem pôde comprovar isso assim, de uma maneira muito enfática no Antigo Testamento? É o sábio Salomão. Olha o que ele diz em Eclesiastes 2, versículo 11. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ou seja, tudo aquilo que ele tinha possuído, todos os bens, toda a riqueza, todos os palácios, todo o seu trabalho, no fim, para ele, eram esmolas. Nada fez sentido na vida daquele homem. Lu, põe uma frase aí do Martin Lloyd Jones, por favor, comentando a respeito desse texto, olha o que ele diz. Falando sobre essas questões da vida, não é que não levam a gente a nada, as coisas que a gente procura e constrói. Ele diz, estas coisas nos dão esmolas. Elas suavizam a angústia por algum tempo, dão felicidade temporária, elas me habilitam a esquecer o meu problema. Tenho algo com o que posso ir em frente, mas cada vez que a atividade termina, preciso de algo mais. Não fico satisfeito, continuo paralisado. Então, quando o efeito daquilo temporário que o mundo dá, aquilo passa, volta a paralisação. Então, o Martin Lloyd Jones confirma isso, assim como o Salomão também.
Então, no final do trabalho e das suas conquistas, Salomão chega a uma conclusão. Olha que interessante, o versículo 26 de Eclesiastes 2. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. O que Deus dá para a gente é que é pleno. O que Deus dá para a gente é perfeito. E aí, quando a gente vai para o Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, olha o que Paulo vai dizer, falando que o evangelho é loucura para os sábios. Ele diz assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Então, irmãos, o mundo não conhece a Deus, não. E não pode fazer nada por si mesmo. Aquilo que o mundo produz sem o conhecimento de Deus são apenas esmolas. O mundo não tem conhecimento de Deus e não pode tê-lo por si mesmo. Precisa da ação do Espírito Santo. Sem conhecimento que o mundo produz, são esmolas. Por último, se então o mundo oferece esmolas, a igreja não pode, não deve e não oferece esmolas. Da igreja emana o poder que liberta as pessoas. A mesma palavra de Jesus no seu tempo, no seu ministério terreno, é a palavra poderosa da igreja nos dias de hoje. O aleijado do texto esperava da igreja alguma coisa que a igreja não podia dar. A igreja não dá esmolas. A igreja não ajuda nesse poder que emana através da igreja algo superficial. A igreja comunica é vida. E os apóstolos que estavam indo ali para o templo para orar, e aí o aleijado para receber aquelas esmolas, ele olha atentamente. E eles pedem para os apóstolos, para a igreja, algo que a igreja não poderia dar, esmolas. A igreja não dá isso. O mundo oferece, a igreja não oferece isso. E fica claro no texto, quando Pedro diz, não, eu não possuo nem prata, nem ouro, a gente está aqui diante dessa porta, eu sei da sua necessidade, mas não é isso não, meu filho, levanta daí e anda em nome de Jesus Cristo. É o poder que emana da igreja, não é nosso, não tem a ver com a gente, mas tem a ver com o poder que há no nome de Jesus. E sabe, irmãos, tem muitas pessoas que ainda procuram a igreja com a motivação errada. Assim, precisando de coisas materiais. E tem muita gente, muita igreja, muito líder, sustentando isso, o comércio da fé. Não, você vem para cá que a gente te dá um casamento. Não, você vem para cá que a gente te dá prosperidade. Não, você vem para cá que é isso, que é aquilo. Não, a igreja te dá, faz uma oração forte, pula fogueira, faz alguma coisa. A gente pode te dar o que você precisa. Não. Esse tipo de benefício a igreja não fornece. A igreja ela é especializada em almas. E tem muita gente oferecendo aquilo que Deus não prometeu. Muitos líderes se baseando naquilo, pregando aquilo que Deus não falou, não pregou, não quer que comunique. E aí, irmãos, interessante, caminhando para o final, João capítulo 6, versículo 25, vai narrar aquele momento da multidão que seguia Jesus depois da multiplicação dos pães. E a gente percebe que aquelas pessoas estavam interessadas no pão. As pessoas estavam interessadas no benefício material. É por isso que aquelas pessoas seguiam Jesus. E Jesus disse mesmo, vocês vêm a mim porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. Acontece a mesma coisa nos dias de hoje. Aquelas pessoas queriam os benefícios, talvez, materiais que Jesus pudesse oferecer. E aí, quando ele se apresenta como o pão da vida, no versículo 35 do capítulo 6 de João, ele diz assim, vem a mim e jamais terá fome.
E essa fome é fome espiritual. Mas não é isso que as pessoas estavam procurando. E aí quando Jesus reforça, reafirma, que ele era assim, o pão que desceu do céu para matar a fome das pessoas, que as pessoas precisariam comer dele, beber dele, essas pessoas saem desesperadas. E ele pergunta para os seus discípulos, esses discípulos, a multidão se dispersou, vocês não vão também? Não, Senhor. Só o Senhor tem palavra de vida eterna, Pedro novamente. Sabe, irmãos, o que a igreja tem para oferecer como prioridade? E eu já digo para você, o evangelho de Jesus, e não esmolas. A igreja está nesse tempo, Jesus nos colocou aqui, para comunicar o conhecimento de Deus à vida das pessoas, a verdade do evangelho e a esperança da vida eterna em Jesus Cristo. Essa é deve ser a nossa preocupação. E aí eu quero fazer 2 aplicações para a gente terminar. Primeiro, qual o problema da humanidade? E a gente sabe muito bem, é a paralisia espiritual. As pessoas sem Deus, sem Jesus, continuam com fome, com sede, desesperadas, aflitas, sem esperança. Quando a esmola do mundo se esvai, bate o medo, bate a falta de esperança. Adão, onde você está? Ouvi sua voz, estou nu, tenho medo e me escondi. As pessoas ainda nesse tempo estão procurando as esmolas que o mundo oferece. Mas logo essas pessoas percebem que bebida, bens, dinheiro, formação, fama, status, não funciona, não alimenta, não sacia o vazio da alma. Ficam frustradas. É como se tivessem recebido de fato esmolas. Aí Filipenses capítulo 1, 21, que é a carta da alegria, o apóstolo Paulo vai dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu queria dizer uma coisa para você. Morrer é lucro para quem tem Jesus. Morrer é lucro para quem vive Jesus no dia a dia. Vai perguntar para uma pessoa que recebeu esmolas ao longo da vida, vai perguntar para ela se morrer é lucro. Morrer para você é lucro? Talvez diga, Deus me livre. É lucro para a gente. Para nós que andamos com Jesus, que conhecemos Jesus. Para nós que não recebemos esmolas, mas recebemos a certeza da vida eterna. E por último, irmãos, talvez bem importante para a gente meditar. E o que a igreja tem a oferecer? E eu quero trazer para a gente. Nesse tempo, e a igreja somos nós, eu e você. O que nós temos para oferecer? Nesse tempo, boas amizades? Uma boa teologia, um lugar para a gente trazer os nossos amigos, um ambiente respeitoso, uma comunidade generosa, um compromisso com a sociedade, um compromisso social apenas. Pode ser que inclua alguma dessas coisas. Mas a igreja ela é especialista em almas. A nossa especialidade deveria ser alcançar pessoas. Olhar à nossa volta e perceber quem pede esmolas. E oferecer para essas pessoas o que a gente tem de melhor, Jesus, a salvação em Cristo, a esperança da vida eterna.
Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. É um poder que emana da igreja. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com o poder que há no nome de Jesus. E aí eu preciso perguntar para mim e para você: o que a gente tem a oferecer diante dos nossos encontros, as pessoas que estão à nossa volta? Será que eu e você podemos dizer assim para essas pessoas: olhe para mim? E talvez a necessidade dessa pessoa não seja a paralisia porque não anda. Talvez seja a depressão. Talvez seja ainda uma enfermidade física. Talvez seja um casamento pronto para ruir. Talvez um filho longe de casa, dependente de drogas, desemprego. Qual é a palavra que emana através de mim e de você? Ou nós dizemos: não é comigo, faz de conta que eu não vi, ele olha para a gente vira as costas. O que a gente tem para comunicar com essas pessoas? Porque esse poder emana da igreja. E o mundo não tem essa palavra de poder. O restante do texto vai dizer assim: e pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram e, dando um salto, ficou em pé e começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Além da palavra, ainda Deus liberou um milagre, porque se aquele homem, eu fico imaginando, Gisele, aquele homem, não sei, tantos anos, quem sabe, imagina um homem totalmente atrofiado, precisando de uma ajuda mesmo, uma mão, além da mão da igreja, a ação daquele homem levantou, saiu saltando, e o texto vai dizer que ele entrou templo adentro, acho que a expressão está certa, com os apóstolos, louvando a Deus, reconhecendo que foi o poder de Deus. Ele louvou a Deus, o texto diz, e isso reflete na comunidade, porque o texto vai dizer que ficaram todos admirados e espantados com aquilo que tinha acontecido. Nossa, é o homem, é o aleijado, estava lá há 30 anos, o que aconteceu? Ele entrou aqui, está louvando a Deus, que loucura. Deus restaura. Deus tira as pessoas da paralisia e transforma a pessoa integralmente, mas principalmente, eu imagino aqui que esse homem entra com uma fé tremenda em Deus, porque ele entra louvando a Deus, e Pedro deixa claro para ele e para aquelas pessoas, e depois é gerada uma confusão, eles são presos por conta disso. Quem fez isso? Não fomos nós, mas lembram, o Jesus, aquele de Nazaré, o Cristo, que é o ungido, que é o Messias esperado, foi ele que fez. Mas a palavra de poder, que é do Senhor, emana da igreja. E o mundo não dá. Irmãos, o mundo não oferece. Quem tem essa palavra de poder somos nós, eu e você, é a igreja de Jesus. E aqueles dois cheios do Espírito Santo, nós vimos, olhe para nós. Talvez o grande desafio para mim e para você, nessa semana, é ficarmos atentos às pessoas. Talvez existam aleijados e aleijadas espiritualmente à nossa volta, talvez dentro de casa, precisando de uma palavra que emana de Jesus, de Nazaré, o Cristo. E se a gente viu o estilo de vida, a maneira como os discípulos se relacionavam no capítulo 2, agora a gente vê esses discípulos colocando em prática a fé em Jesus Cristo. E é isso que a gente precisa fazer nos dias de hoje. 2000 anos depois, a gente está transmitindo aqui o culto pela internet. A gente não sabe onde isso vai chegar, no coração de quem vai chegar.
Vivemos na era da tecnologia, high-tech, tudo à distância, algumas coisas, né? Grandes coisas à distância, mas é nesse tempo, no século 21, que Deus age da mesma maneira. E o plano dele não mudou, ele continua contando com a sua igreja. E a sua igreja somos nós.